Um abraço fraternal a todos, dando prosseguimento ao estudo da obra Consciência Espírita. Hoje estaremos estudando o capítulo 33 da obra, que Inácio intitulou Elevar-se para Receber. Essa obra, como nós já avaliamos em outras exposições, é uma obra que nos chama a autoconscientização, a busca pela autoiluminação através das experiências do dia a dia, através de todas as oportunidades que a vida nos dá para que nós, aperfeiçoando-nos, vencendo as imperfeições que ainda carregamos no nosso espírito, que a gente possa adquirir novos conceitos, novos sentimentos, novas metas a serem alcançadas, sempre com bases à conscientização de si mesmo, ou seja, a elevação espiritual do espírito imperfeito que estagia por ora experiências em um plano de provas e de expiações como a Terra. Esse capítulo 33, Inácio vai fazer um comentário de uma passagem que está lá no capítulo 11 de Lucas, no versículo 10, uma citação de Jesus, quando Jesus diz: porque qualquer que pede, recebe. A fim de contextualizar esse versículo, a gente vai lembrar que o início do capítulo 11 de Lucas, Jesus, interrogado pelos seus discípulos, a forma correta de como é que eles deveriam empreender as orações, como é que deveriam orar, os discípulos se aproximando de Jesus, pede a ele que eles ensinem-os a orar, como também João ensinou os seus discípulos, eles fazendo essa alusão a João Batista. E aí Jesus ensina a magistral oração dominical, o Pai Nosso, que todos nós conhecemos muito bem. E nesse princípio, Jesus, auxiliando os seus discípulos, aqueles que estavam mais diretamente ligados a ele na sua missão, no seu trabalho de iluminação da humanidade, deixa essa mensagem de luz que é o Pai Nosso, uma oração simples, mas com uma profunda capacidade de levar a criatura humana a ligar-se a Deus, a colocar na mão de Deus o direcionamento da nossa vida. E aí, a partir do versículo 5, Jesus diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí a gente vai imaginar nesse momento, quando Jesus diz aqui, ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Então a gente vai se ater aqui a essa palavra importunação, porque muitas vezes a gente tem o hábito de traduzir, de entender, na verdade, fazer reflexões a respeito de algumas palavras pelo campo semântico que ela apresenta em determinada língua, em determinado idioma. Quando a gente lembra e pensa na palavra importunação, a gente sempre pensa de uma forma negativa. Importunar não traz consigo um efeito positivo. É sempre algo que traz incômodo, que gera algum incômodo. Mas nesse sentido aqui, a gente precisa elevar um pouco mais a nossa compreensão e entender nesse gesto, nessa explicação, exposição de Jesus, quando nós, mesmo que em dado momento,
mesmo que em determinadas circunstâncias nós elevemos o pensamento a Deus, buscando socorro, buscando o auxílio dele em relação ao que nos está atormentando ou que está nos colocando aflitos, não é? Porque nós somos, nesse momento, nós somos audaciosos. Nós saímos da condição pura e simples de espíritos imperfeitos, distantes, absolutamente, totalmente distantes, dentro do abismo que nos separa, né, da nossa inferioridade moral, inferioridade espiritual, da grandeza do Criador, da sua perfeição. Nós nos sentimos um pouco audaciosos para recorrer a Ele, não é? Mesmo quando muitas vezes fazemos pedidos desprovidos de lógica, desprovidos de um sentido que vá fazer com que, ao termos o objeto do nosso desejo, nós teremos aquilo que realmente nos faz crescer, que seja essencial para a nossa vida. Nós estamos agindo audaciosamente, buscando o socorro ou buscando o objeto dos nossos desejos através do nosso pedido, da nossa busca ao Criador. Então, quando a gente pensa nesse movimento de recorrer a Deus, nós estamos ouvindo aqui, através dessa exposição, o fundo que Jesus quis nos deixar como conhecimento, como informação, como direcionamento, que é aquele, olha, mesmo que seja algo que não esteja de acordo com o que seja melhor para você, desde que você recorra a Deus, ainda que você não seja atendido totalmente no objeto do seu desejo, o Pai jamais te deixará sem respostas. Jamais te deixará sem a prestação do auxílio daquele que se aproxima dele através da prece, através da rogativa sincera do seu coração. Então, esse é o objetivo da informação e da exposição que Jesus nos deixou nessa passagem do Evangelho de Lucas, falando a respeito do pedir, né, e do obter. Então, recorrendo mais uma vez à mensagem do livro Consciência Espírita, quando Inácio nos diz que, fazendo alusão ao capítulo 11, versículo 10 do Evangelho de Lucas, nessa citação de Jesus, quando ele diz, porque qualquer que pede, recebe. Nosso objetivo hoje é refletir um pouco mais a respeito desse versículo, tentando colocar essa mensagem, os ensinamentos dessa mensagem e o objetivo deste versículo na nossa vida cotidiana. Na nossa dificuldade, muitas vezes, de compreender os desígnios divinos dentro das nossas expectativas e frustrações ao longo da nossa vida no plano material, da nossa vida como espíritos encarnados. Porque estar reencarnado em um plano, ainda que traz uma inferioridade por parte daqueles espíritos que nele estagiam, é um desafio diário que nos leva à necessidade de reflexão absoluta das minudências, da complexidade de todas as nossas experiências. Sabemos que atravessamos um período de provas ou de expiações. Sabemos que ao reencarnarmos, escolhemos um gênero de provas que deveríamos atravessar através da experiência no plano material e que esse gênero de provas, uma vez definido, ele deve ser cumprido, porque esse gênero de provas é escolhido para cada um de nós encarnados na Terra, neste exato momento, como o direcionamento, o caminho mais adequado para que nós consigamos solucionar os nossos problemas pessoais, os conflitos íntimos que carregamos, através da superação dos nossos desafios íntimos. E aí, a gente pensando a respeito disso,
a gente vai avaliar lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a pergunta 663, que está lá nas leis morais, na lei de adoração, que é a primeira lei da parte do capítulo do terceiro livro, né? Capítulo 1 das leis morais. Na pergunta 663, Kardec vai perguntar assim aos espíritos: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Olha, se nós temos que passar por determinadas provas ao longo do nosso caminho na Terra, se nós fizermos preces pedindo para que a natureza dessas provas se modifiquem, assim acontecerá? Reflitamos. Será que se eu estou passando por determinadas provas, quando eu peço a Deus, meu Deus, tira essa prova do meu caminho, tira essa dificuldade do meu caminho, auxilia-me a não estar mais vinculado com determinada pessoa, determinada circunstância, porque isso representa prova para mim. Isso de fato vai ocorrer? Porque quando a gente vai estudar o versículo 10 do capítulo 11 de Lucas, a gente vai fazer muitas vezes um estudo e uma interpretação um pouco equivocada. Porque quando Jesus diz, porque qualquer que pede, recebe, no primeiro momento, dá-se a impressão de que basta que nós peçamos algo que receberemos o objeto dos nossos desejos. Como muitas vezes nós pedimos inúmeras coisas, objetos de desejo, que não nos são dados, que não nos são permitidos, nós muitas vezes descremos dessa citação porque pensamos assim, olha, Jesus disse que qualquer que pede, recebe, mas eu peço tanta coisa que não recebo, então há algo de errado, de estranho nesse versículo. Por isso, Kardec, muito sabiamente, vai recorrer à espiritualidade maior na codificação, perguntando exatamente sobre isso. É de fato assim que ocorre? Basta pedirmos para que recebamos? Todas as vezes que pedimos, receberemos de Deus o objeto da nossa súplica? E aí, os espíritos vão responder assim: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai entender assim, olha, quais são essas provas que nós devemos suportar até o fim? Está dentro do que nós dissemos agora há pouco, do gênero de provas que nós escolhemos. Por exemplo, quando nós nascemos com determinada doença, determinada enfermidade que ainda não, a cura não existe no plano material, no planeta Terra. Não há como nós obtermos a cura total dessa doença enquanto encarnados, se essa doença estiver na necessidade do espírito dentro do gênero de provas que ele escolhe ao reencarnar. Então, nascemos em determinado país. Tem como modificar a nossa nacionalidade? Quando nós nos naturalizamos com uma outra nacionalidade dentro dos padrões sociais que o mundo estabelece, isso não implica que nós deixemos de termos nascido no país que nós reencarnamos. Então, se nós nascemos no Brasil, por exemplo, seremos brasileiros até o fim da nossa existência. Então, a minha prova como espírito reencarnado que nasceu no Brasil é estar no Brasil. Se ao longo do caminho eu vou me ausentar da minha pátria, indo morar, viver em outro país, é outra situação. Mas não tem como eu deixar de ser brasileiro. Então eu vou enfrentar as provas referentes à nacionalidade que eu escolhi ao reencarnar, ou que fui orientado a escolher quando estava planejando a minha reencarnação. Porque muitas vezes, mesmo quando o indivíduo se ausenta do país
mudando dele, a família dele está vinculada àquela pátria, ainda permanece naquela pátria. E aí não há como se desvincular totalmente. E aí as provas que o espírito vai enfrentar dessa situação, oriundas dessa situação, fazem parte das dificuldades e da característica de determinado país. Obviamente nós estamos dando aqui um exemplo, né, a nível de para que nós possamos identificar algumas situações às quais nós passamos, né? Então, é só apenas um exemplo, não deve ser tomado de uma forma geral, não é? É tomado de uma forma geral, melhor dizendo, desculpe, mas não deve ser tomado de uma forma fundamentalista, extremista, não é? E assim acontece com inúmeras outras situações. Quando eu nasço em determinada família, não há o que eu possa fazer para me desvincular daquela família. Eu posso até me afastar dela, não querer contato, mas não tem como. Está dentro do gênero de provas que eu escolhi. Então, algumas situações nós iremos carregar até o fim da nossa existência. E aí, Kardec os espíritos vão prosseguir. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece, e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Mesmo quando nós não alcançamos primeiramente o objeto da nossa súplica, nós já estamos sendo fortalecidos pelo contato com os planos mais elevados, através dessa súplica, quando ela é feita de uma forma correta, que é através da pureza do sentimento, que é através da súplica sincera do coração, que busca, acima de tudo, os desígnios divinos no objeto da sua súplica, e não tão somente facilidades ou recompensas, não é? Para que as suas provas sejam abreviadas e etc. Então, quando os espíritos dizem aqui que mesmo quando nós não recebemos diretamente o que pedimos, nós já estaremos sendo auxiliados, porque estaríamos em contato com as energias, com as vibrações mais altas da vida, e isso nos fortalece automaticamente. Os espíritos prosseguem, aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é grande mal sob o vosso ponto de vista, mesquinho, e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Imagine se Deus fosse mudar a ordem natural do universo de acordo com aquilo que nós acreditamos como sendo o essencial ou o correto, e que nós, em dado momento, pedimos que aquilo nos seja dado, nos seja feito ou seja modificado. Imagine só, não é? Então, um dia eu levanto e penso assim: nossa, como o dia está quente hoje, quero que faça frio. Senhor, muda o tempo, que faça frio. Começa a fazer frio e daqui a pouco estamos reclamando do frio. Não é? Senhor, muda o frio, manda chuva. Começa a chover, estamos reclamando da chuva. E assim por diante. Imagine se Deus fosse coordenar as suas leis de acordo com os nossos caprichos pessoais. Como é que o universo estaria neste exato momento? Além do que, como os espíritos nos disseram aqui, muitas vezes o que nós acreditamos ser um grande mal é um bem para nós. Quantas vezes nós pedimos por situações e essas situações não nos são permitidas alcançar o objeto dessas aspirações, e através do tempo a gente olha para trás, o tempo passa, e quando a gente faz aquela reflexão, verificando aquela situação que passou e que nós não alcançamos o êxito que objetivávamos, nós dissemos: nossa, graças a Deus que eu não fui por aquele caminho,
graças a Deus que Deus me desviou de tal situação. Porque se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse seguido por aquele caminho, se eu tivesse tido a possibilidade de empreender o que eu objetivei naquele momento, hoje eu não estaria em determinada situação como a que eu estou vivendo hoje. Estaria em aflições muito maiores. Basta nós fazermos um exercício de autorreflexão para que nós nos encontremos diante dessa realidade. Outras vezes, quando nós objetivávamos, ideávamos determinadas situações e que nós conseguimos o objeto das nossas aspirações, dos nossos desejos, e por conta disso nós nos complicamos espiritualmente. E aí é o que os Espíritos dizem aqui. Nós, por causa da nossa imprevidência, porque os males que nos sobrevêm, muitas vezes sobrevêm por causa da nossa imprevidência e por conta dela nós somos punidos, ou seja, recebemos as consequências das nossas escolhas equivocadas. Então, muitas vezes, em muitas situações, nós conseguimos objetivar o que nós aspiramos, o que nós desejamos, porque isso nos serve como experiência para voos mais altos, ainda que seja para que nós modifiquemos totalmente a nossa forma de compreender a vida e de entender o que devemos pedir, o que nos cabe e o que não nos cabe recorrer à vida, ao Criador, através da súplica, através da prece, através da oração, para que nós elevemos o nosso pensamento a Deus. Entendamos aqui, meus irmãos, que nesse momento nós estamos apenas no início avaliando o ato de pedir. E lembrando que a mensagem que Inácio intitulou nessa obra, Consciência Espírita, se chama Elevar-se para Receber, não é? Então daqui a pouco a gente vai aprofundar mais dessa elevação e nessa situação que nos cabe através dessa elevação para que nós consigamos ou não receber o que a vida nos possibilita. E aí os Espíritos eles vão prosseguir na resposta, a resposta é um pouco grande, mas aí eles terminam dizendo assim: entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais? Credes que Deus não vos tem escutado, melhor dizendo, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, resumindo, os Espíritos terminam dizendo assim, olha, muitas vezes nós cremos que não somos auxiliados, que não recebemos aquilo que nós pedimos. Porque muitas vezes nós pedimos acreditando que vão acontecer coisas mirabolantes que demonstrem que nós fomos atendidos em determinada súplica. Mas é o que a espiritualidade nos diz através dos espíritos que assistiram Kardec na codificação, dizendo, olha, isso acontece de formas mais simples possíveis e que passam despercebidos aos nossos olhos porque não estamos atentos a elas. Então, resumindo, a resposta dos espíritos em relação à pergunta de Kardec, se é útil orarmos, não é, por nós mesmos para mudar as naturezas das nossas provas ou não, e desviar o curso, não é, o caminho dessas provas para que elas não cheguem até nós, a espiritualidade vai dizer assim, olha, existe um gênero de provas que é aquele que você precisa passar, que invariavelmente você passará. Deus pode modificar o curso das suas obras, aliás, das suas provas, se assim for de sua vontade. E a prece, ainda que você não alcance o objetivo da sua súplica, quando pede a Deus através da oração, automaticamente você estará sendo auxiliado no fortalecimento para o enfrentamento das vossas provas, né? E aí a gente vai perceber e vai pensar que quando Jesus nos diz que qualquer que pede, recebe, nós entenderemos dessa forma, não é? Quando nós somos convidados a pensar que jamais ficaremos desprovidos do auxílio divino quando a Deus recorremos através da prece.
quando a gente vai pensar nessa necessidade de elevação para que nós recebamos o objeto de nossas súplicas, é algo que vem muito além do que o simples fato de pedirmos através da oração. O convite de Inácio nessa mensagem é para que nós compreendamos de fato essa via de mão dupla que existe entre aquele que pede e aquele que oferta, não é? Porque quando nós recorremos a Deus pedindo algo, nós temos que estar preparado para que nós recebamos o que Ele tem a nos oferecer. Não exatamente aquilo que nós acreditamos que é o que Ele deveria nos oferecer, não é? E para isso, nós temos que nos elevar espiritualmente. E elevar-se espiritualmente é compreender a necessidade de que nós vivenciemos experiências na Terra, embora encarnados, que tragam benefícios imorredouros para o nosso espírito. Algo que nos fará retornarmos à pátria espiritual após essa experiência na Terra, levando conosco o benefício das experiências que vivenciamos. Porque quando nós pedimos algo que não vai fazer com que nós nos elevemos espiritualmente, nós estamos com os olhos rasos, com a capacidade de compreensão das coisas num nível bastante elementar, bastante básico, bastante material. Porque quando pedimos algo que visa única e exclusivamente a nossa boa vida, vamos dizer assim, no plano material, quando nós colocamos os objetivos imorredouros do espírito abaixo dos objetivos materiais, como por exemplo o sucesso no mundo, a vida social que muitas vezes idealizamos, as realizações de ordem pessoal que acreditamos serem as mais corretas e as mais eficientes para a nossa existência, etc., nós estaríamos nos complicando espiritualmente. Então a gente vai entender a necessidade da elevação espiritual para que nós compreendamos aquilo que nos alcança, para que nós compreendamos as experiências que enfrentamos como mecanismos essenciais para a nossa autotransformação. Porque quando a vida nos der, não é, algo com o objetivo de suprir as nossas reais necessidades, se nós não estivermos com o coração aberto para recebermos através dessa elevação espiritual, essas dádivas passarão despercebidas aos nossos olhos. Sabe quando uma criança pede algo ao pai ou à mãe e a criança quer aquilo que ela está pedindo, mas os pais reconhecem que aquilo que ela pede não vai trazer benefício para ela, não é o que ela realmente precisa. E aí, ao dizer não é? A criança tem aquela crise de birra, de pirraça, não é? Pela sua insatisfação. E muitas vezes os pais oferecem em contrapartida algo que seja mais proveitoso para a criança e ela diz, não, isso também eu não quero. Por exemplo, a criança vai no supermercado e pede lá um chocolate de 1 quilo, uma barra de chocolate de 1 quilo. E os pais entendem, olha, 1 quilo de chocolate para você é muito, né? Se você comer 1 quilo de chocolate, não vai fazer bem para você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma barrinha de 100 gramas. Aí a criança fala assim, não, 100 gramas, esse aí também eu não quero, eu quero outro. Se não puder ter o outro, esse também eu não quero. E aí realmente não aceita. Trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós nos revoltamos diante das situações que nós vivenciamos, porque nós nos reconhecemos infelizes pelos nãos que a vida nos dá em relação àquilo que nós acreditamos como sendo essencial para a nossa vida.
E em contrapartida, quando a vida nos oferece aquilo que nos cabe, nós recusamos e não aceitamos por nos faltar ainda espírito de humildade. Porque se é necessário a humildade para que nós recorramos a Deus, pedindo a Ele, não é? Nos reconhecendo abaixo dele, reconhecendo a sua superioridade, a sua magnanimidade, a sua benevolência, a sua bondade. Da mesma forma, necessitamos de humildade para receber. Não é? Quando nós recebemos de bom coração o que a vida nos dá, com espírito de gratidão, nós estamos exercitando a nossa capacidade de nos tornarmos humildes. Muitas vezes, dentro das nossas expectativas, pedimos, por exemplo, para sermos médico. Quero ser médico, quero ser um doutor, reconhecido como um doutor em medicina. E por necessidades do meu espírito, a vida me nega a possibilidade de me formar como um médico, como um doutor em medicina. Por mais que eu me esforce, por mais que eu peça, por mais que eu faça esforços e busque caminhos para concretizar o meu objetivo, eu não consigo. E aí eu entendo, meu Deus, como sou infeliz. Porque peço a Ti o tempo todo, faço os meus esforços, e aquele ali do lado está ganhando tudo de mão beijada, tem livros, tem capacidade financeira para financiar os seus estudos e etc. E a vida me nega a possibilidade. É porque nós estamos nesse momento entendendo a vida de uma forma rasa, com os olhos baixos, com a interpretação material do momento em que nós atravessamos e estamos vivenciando. Porque talvez o exercício da medicina complicaria em muito a existência deste espírito reencarnado no plano material e a vida assim nega essa possibilidade. Ou porque talvez esse espírito veio com a necessidade de desenvolver funções em outra área. Mas de repente a vida abre uma concessão, porque qualquer que pede recebe. E a vida auxilia aquela criatura a ter resistência, a ter resignação através desse pedido, dessa súplica, entendendo que realmente ele desejava, que ele realmente queria se tornar um médico. E a vida possibilita que ele seja um auxiliar, por exemplo, de enfermagem. E aí ele se torna um auxiliar de enfermagem, mas muitas vezes se torna uma pessoa revoltada, insatisfeita, porque no fundo queria ser médica. Aí é a falta de humildade da pessoa de receber aquilo que a vida lhe possibilita. Outras vezes, o indivíduo quer trabalhar no campo da arte, no campo da música e é convidado a trabalhar em outro setor. Se ele não compreender a necessidade de novas experiências em setores que não condigam com aquilo que ele aspira naquele momento, ele vai se tornar uma pessoa revoltada. E aí ele vai recusar todas as outras dádivas que estarão ao seu alcance, ao seu benefício diariamente, porque os seus olhos, a sua atenção está totalmente voltada para a sua revolta. Porque gostaria, de fato, de receber aquilo que ele julga como sendo essencial para a sua vida. E a vida cuidando-o com imenso amor, com o objetivo de torná-lo melhor espiritualmente, retira do seu caminho experiências que não são condizentes com as suas necessidades reais. E é isso que Inácio vai nos alertar nessa mensagem, quando ele nos pede para que nós nos elevemos espiritualmente para receber as súplicas das nossas aspirações quando nos direcionamos a Deus através da oração. E aí ele inicia a mensagem dizendo assim: haverá sempre um laço de amor que nos unirá mais intimamente ao Criador, todas as vezes que nos aproximarmos dele, através das rogativas sinceras de nosso coração, quando, em estado de sublimação, elevarmos o pensamento a ele, suplicando-lhe auxílio. É um momento em que nós nos aproximamos mais do Criador, porque nosso coração
Em estado de súplica, o nosso sentimento nos permite elevar o pensamento, a nossa forma de entender a vida, não é? E nós nos aproximamos mais de Deus. É o que Inácio diz. Esse é o momento no qual estabelecemos uma união mais estreita com o Pai. Não porque o Criador faça desatento, desconhecendo nossas carências mais básicas, se não lhe as revelamos, mas sim porque é nesse instante que Deus encontra ressonância em nossos sentimentos para amparar-nos em maior proporção, afagando-nos ternamente com infinita bondade. Quer dizer, não é necessário que nós recorremos ao Pai para que Ele tenha consciência das nossas dificuldades, para que Ele saiba dos nossos problemas, das nossas adversidades e quais são os objetivos do nosso coração. Porque Ele sabe, não é necessário que nós revelemos essas situações a Ele. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe, Ele é Deus, Ele é o Criador. Não é? Mas como Inácio diz, nesse momento é o momento que nós estamos mais abertos para receber a bondade de Deus através do que Ele pode nos oferecer, porque nós estamos abertos sentimentalmente. Por isso, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós só nos aproximamos do Criador em momentos de dores profundas e terríveis, porque nesse momento nós abrimos o canal que nos vincula a Ele. Nós nos ligamos mais estreitamente às leis gerais do universo, nós vinculamos mais às energias mais sublimadas do universo, porque em busca do objetivo da nossa súplica, nós estreitamos a nossa relação com o Criador. Daí Inácio prossegue: descrer, sendo assim, da intercessão divina em favor de nossas necessidades é demonstração da fragilidade da confiança que depositamos nela. Quer dizer, quando nós acreditamos que, olha, não tenho por que pedir porque Deus não nos atende, isso demonstra a fragilidade da confiança, da fé que nós depositamos na intercessão divina. Intercessão divina é o mecanismo através do qual Deus nos assiste. É o que nos chega através da assistência do Criador em relação àquilo que necessitamos. Nós não podemos de forma alguma perder a fé, a crença, a confiança nessa intercessão divina, porque muito mais dolorosas e difíceis serão as provas ao longo dos nossos caminhos. Porque se está difícil, se está desafiador, tendo esse contato com Deus, que dirá se nós nos afastarmos dele, negando a nós mesmos a possibilidade de recebermos os recursos dessa intercessão divina. É desconhecimento dos desígnios que nos regem a vida, de vez que, sendo Deus infinitamente magnânimo e misericordioso, Ele não nos abandonaria, entregando-nos à própria sorte. Então, lembrando que quando Jesus diz, aquele que pede, recebe, essa passagem do Evangelho está no contexto em que Jesus, melhor dizendo, recebe a admoestação dos seus discípulos que o pedem, que ele os ensine a forma mais adequada de orar e que Jesus, melhor dizendo, dedica a eles, aos seus discípulos, o Pai Nosso como ferramenta, como possibilidade de mecanismo de vinculação com os planos mais altos e, por consequência, com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então a gente vai lembrar que as palavras através da qual nós pronunciamos a oração são mecanismos, são meios, são medianeiras, não é, da nossa forma de ligação com Deus. Porque o que mais vale é a sinceridade do nosso sentimento. Porque muitas vezes a pessoa se crê incapacitada de formular orações, não é, que trazem palavras bonitas, formas magistrais de se estabelecer um vínculo de fala, de mecanismo, de projeção da voz e de fala para esse contato com o Criador, mas o que vai fazer total diferença nessa vinculação é a sinceridade dos nossos sentimentos, né?
quando nós dissemos a Deus através da súplica sincera do nosso coração e demonstramos a Ele a confiança que temos nele, de forma alguma ficaremos órfãos do seu amor. Inácio prossegue: recorrer ao Criador por meio da oração, sendo assim, é ato que eleva o homem. Então quer dizer, sempre que nós recorremos ao Criador por meio da oração e que isso é feito de uma forma sincera, não tão somente através do palavrório infrutífero, nós estamos automaticamente nos elevando. Só que muitas vezes, como a gente já disse no início, por não nos reconhecermos atendidos dentro das nossas expectativas, diversas vezes perdemos a fé no Criador, perdemos a fé na vida, perdemos a fé na capacidade de sermos assistidos. É o que Inácio vai dizer aqui, ele afirma assim: por não se reconhecer socorrido pelo mais alto, entretanto, há quem perca a fé em Deus, quando no limiar de suas aflições, afiançando-se desamparado, esquecido e desprovido do auxílio da providência. Por isso, muitos são os que abdicam do concurso da prece em suas experiências diárias, asseverando inútil remeter o pensamento em direção a Deus, uma vez que não se veem atendidos em seus propósitos. Aí, mais uma vez, é aquela dificuldade que nós temos de compreender o que é de fato o objetivo primeiro da nossa existência, que é colocar os valores imorredouros, imortais do Espírito acima da efemeridade do mundo, da transitoriedade das experiências na Terra, colocando acima de tudo o bem espiritual que precisamos edificar através desta encarnação. Quando nós objetivamos determinada situação, determinada coisa, e aquilo não nos sucede, nós nos sentimos frustrados, sentimos desanimados de prosseguir na vida. É porque nós, embora sejamos espiritistas, embora sejamos cristãos, embora creiamos na reencarnação, na pluralidade das existências, nós ainda temos bastante dificuldade de colocarmos em prática a visão rumo a horizontes de outras esferas, de outras experiências mais promissoras, porque queremos agora, queremos para esse momento. É agora que estamos vivenciando e agora queremos o objeto das nossas súplicas, dos nossos desejos. Mais uma vez, recorrendo ao exemplo que damos atrás, tal qual a criança que chora, que promove uma birra, porque deseja aquilo que acredita ser o melhor para si, assim também nós procedemos. E, inadvertidamente, nos afastamos do Criador, percorrendo um caminho de sofrimento desnecessário que correrá por nossa própria conta e risco através das escolhas que nós empreendemos ao longo da vida. Inácio prossegue: ouvidam, todavia, a afirmativa de Jesus ao dizer que qualquer que pede, recebe. A passagem evangélica, desse modo, é chamamento que convoca o homem a uma melhor compreensão acerca da bondade do Criador em relação às suas criaturas, de vez que o Pai não cerra as portas do auxílio aos filhos que recorrem a Ele, por intermédio da oração. Então, lembrando, não é? Como Jesus disse: qual de vós pedindo um pão, o filho pede um pão e você dá uma pedra? Qual que pede um peixe e você dá uma serpente? Sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai? Que dirá a bondade do Criador? Então quer dizer, embora muitas vezes acreditamos que não hajamos dessa forma, que não nos fazemos espíritos que se revoltam, espíritos que não compreendem a bondade de Deus, na prática, sempre quando nós nos sentimos desamparados, desprovidos, abandonados, não atendidos, excluídos, quando nós
acreditamos que o outro é mais feliz do que nós, porque recebe da providência provimentos e situações que nós não podemos receber, acreditando que o Pai privilegia uns em detrimento a outros, nós estamos nos tornando espíritos revoltados, espíritos que não compreendem essa bondade do Criador. Inácio orienta: eleva-te, portanto, em direção a Deus, cultivando o hábito da prece, pois ela é luz que te orienta os caminhos, possibilitando-te vislumbrar a presença divina a teu lado em todos os instantes de tua vida. É o que a gente disse. Muitas vezes acreditamos que a prece se dá única e exclusivamente através de determinados mecanismos de busca, de procura de Deus. O Pai Nosso, uma oração mais conhecida. E Inácio está dizendo aqui que em todos os momentos da nossa vida nós podemos cultivar o hábito da prece. Porque quando eu converso intimamente com Deus, através do meu sentimento sincero de vinculação com Ele, eu estou em prece. Se eu estou na fila do banco, eu posso estar em prece. Eu não preciso proferir uma oração em voz alta para que todos ouçam. Se eu verifico determinada circunstância em que me é difícil atravessar e eu peço força a Deus através da elevação do meu pensamento, eu estou em prece. Eu posso simplesmente dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, não me deixe cair. Meu Deus, me orienta os caminhos. Auxilia-me os passos. Eu estou em prece. E em todas as experiências, em todos os instantes da nossa vida, nós temos a possibilidade de recorrer a Deus através da prece sincera do nosso coração. Inácio vai finalizar a mensagem, então, dizendo assim, ou seja, nesses momentos, nesses instantes, quando nós recorremos a Deus através da oração, mais próximo encontrar-te-ás do Criador, mais tênue será o laço que te vincula a Ele, e, por conseguinte, maiores serão as probabilidades de que sejas amparado pelo amor que te cobre. Porquanto, compreenderás, enfim, que, tanto quanto saber pedir, é necessário que tu aprendas igualmente a melhor forma de receber as bênçãos espirituais que te são ofertadas diariamente por Deus. Se eu preciso, pois, aprender o que me cabe, o que me convém pedir, porque, como Paulo de Tarso afirmou em suas cartas, não sabemos o que convém pedir? Se sabemos a necessidade do que nos convém aprender em relação ao que nos é digno ou não pedir a Deus, à vida, é necessário igualmente que nós aprendamos a melhor forma de receber as bênçãos espirituais que nos são ofertadas diariamente por Deus. Porque, assim como nos afirmaram os espíritos na pergunta a Allan Kardec, nem sempre essas dádivas vão nos alcançar da forma como nós acreditamos, da forma como nós esperamos, de maneiras milagrosas, não é? Ou que causam que nos abale profundamente os sentidos. Isso pode vir de uma forma sutil, de uma forma branda, e nós precisamos estar atentos para reconhecermos-nos nestes instantes, amparados por Deus, amparados pelo Criador, amparados pela misericórdia divina que nos alcança diariamente em todos os instantes da nossa vida. A gente sabe que cada um de nós se encontra em determinado momento evolutivo, que todos nós enfrentamos provas dificílimas em que nós devemos exercer esforços gigantescos a fim de vencê-las e a fim de superá-las. Peçamos sempre a Deus, recorramos sempre a Ele quando nós sentimos a necessidade do seu auxílio, da sua ajuda em relação às nossas dificuldades, mas que nós tenhamos a certeza de que em todos os momentos, ainda quando nós não nos reconhecemos amparados,
nós estaremos, sem dúvida, recebendo o auxílio da providência divina. E aí tem uma prece que diz assim, né? Senhor, ajuda-me a modificar as coisas que posso mudar ao longo do meu caminho. Dá-me força para aceitar aquelas que não posso modificar e a sabedoria para que eu possa diferenciar uma da outra. Então, assim, nós rogamos a Deus, mais uma vez, o amparo para que nós superemos as nossas adversidades com fé, com esperança, com a luta, certos de que a vitória virá, ainda que ela não venha nesta vida, nesta existência, que ela venha em espírito, porque como nos diz Emmanuel, quando nós recebermos o benefício do trabalho que estamos empreendendo, dos esforços que estamos empreendendo, isso será imensamente maior do que o momento de dificuldade que nós estamos passando. Isso nos trará um alento que valerá a pena todos os esforços que nós tivermos executados e empreendidos ao longo das nossas experiências. Meus irmãos, nós agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus e a espiritualidade pela oportunidade da palavra, que ela possa alcançar os nossos corações de uma forma mais intensa e que na prática possamos colocar esses ensinamentos em prática nas nossas experiências do dia a dia. Agradecemos a cada um que visita o nosso espaço e que nos empresta os seus ouvidos, o seu tempo para ter um pouco mais de contato conosco, deixando aí mais uma vez o contato do nosso espaço virtual www.tarsoseditoraespírita.com.br, onde vocês podem encontrar mensagens como essa, alguns vídeos, projetos. Hoje estudamos o capítulo 33 do livro Consciência Espírita. Caso vocês queiram ter acesso aos capítulos precedentes, aos 32 primeiros capítulos, está no nosso site disponibilizado para todos vocês. Muita paz em Jesus, muita luz, que sigamos o nosso caminho com a certeza da vitória e da superação dos nossos desafios. Que assim seja, graças a Deus.